Quando é que. Ok, então vamos começar aqui. Quando é que tu decides ser jornalista? Porque aparentemente tu sempre falaste. Mas quando é que tu decides fazer disso profissão? Bom, Definitivamente deve ter sido antes de saberes que pagavam 25 mil contos. Claramente. A minha grande paixão pela rádio começa exatamente porque na altura ouvia-se muita rádio. Ok, sim. E o meu pai estava sempre atento às notícias e eu também comecei desde cedo a ouvir notícias. Mas ele não tinha ligação à comunicação? Não, Okay. Não tem nenhum familiar. Alguns vêm agora, depois tu que abriste de mim. A porta. Nice. Sim, fui eu, sim. Nice. E então tínhamos grandes referências na altura, o próprio Horácio Reis, Horácio Pedro, Joaquim Gonçalves, e ainda parece que nos meus ouvidos a voz de Francisco Simon. Os grandes editoriais, principalmente os bombardeamentos na altura dos sul-africanos, portanto, 81, 82. Estás mesmo a falar dos fundadores pelo menos desta república, sim, a nível da comunicação social. Nice. E então eu acabei por me encantar, né, com aquelas vozes e a forma como punham as questões. E desde aí sempre tive interesse. Mas quando eu começo a querer entrar, sempre tive muitas barreiras. Porque eu sempre fui assumidamente uma voz dissonante. Exatamente. No meio da maioria. Fazias sempre questões, sim, né? É só para dizer, por exemplo, que eu participava, era convidado residente de um programa na Rádio Willa, do Grupo Rádio Nacional de Angola. E tinha qualidades e competências para ser jornalista lá, mas nunca me foi aberta a porta. Nunca. Mas eu consigo entrar depois, vou para um casting onde havia grandes vozes e quadros formados já superiores. E eles só queriam 2 pessoas, eu acabei por ficar. E no meu 4º dia de rádio, puseram-me a fazer o Via Satélite, que era o principal serviço de notícias da Rádio 2000. Uau! Lembro-me bem, o mestre Horácio Reis perguntou ao Cláudio Dias, vai lá falar com o Tony Fancy e pergunta se ele está pronto para avançar. Fazer. Eu disse que estava, e eu tenho uma vantagem, sou o meu maior crítico. Então sou um interno insatisfeito. Exatamente. E tento sempre fazer um bocadinho melhor. Isso é fixe. E consegui, e na altura hoje temos grandes vozes a nível da rádio e da televisão que não faziam noticiário, eu já fazia, mas também durou muito pouco, aconteceram algumas situações, desde aí nunca mais consegui entrar. Pois portanto, deixa lá perceber, tu conseguiste, mas tu entraste, chegaste a ser quadro da Rádio Nacional? Quadro da Rádio Nacional não, mas sempre colaborei. Não, porque quando passas a quadro é que não dá mesmo para te mandar embora. É verdade. Vais aí dar de voltas, mas fica... É verdade. E a Rádio 2000, né, a Rádio 2000 no Lubango, a LAC cá em Luanda, a Rádio Cabinda Comercial e a Rádio Morena em Benguela, foram as rádios que na altura começaram este processo da rádio, da independência dos órgãos de comunicação. Não é? Portanto, eles marcam definitivamente o processo da liberdade de imprensa em Angola. E quando eu faço a questão ao Sr. Presidente, porque eu falei destas rádios e dei o meu exemplo como o mais flagrante. Eu perguntei porquê, porque na altura o Sr. Presidente era vice-presidente do MPLA e eu fui perguntar ao dono, né? É o dono das estações, né? Sabemos que é de uma empresa que pertence ao partido. É isso que claramente... Então, eu por acaso ia-te fazer essa questão, que é, portanto, a Rádio Morena, lá em Luanda, a Rádio Comercial Cabinda e a Rádio 2000 na Willa são do grupo... GFI. Ainda são? Ainda são. Portanto, são pelo menos dos últimos 10, 20 anos. Sim. E supostamente... Vamos partir do princípio que é um grupo que procura lucro, não é? Ou é só o controle? Acho que nos últimos tempos acho que é mais o controle, porque o lucro já não. Nós vemos hoje a Rádio 2000, a própria Rádio Morena definharem, não é? Já não há, no interior não há muita publicidade. Investimentos e tudo mais. E, portanto, estas rádios hoje funcionam com muitas dificuldades. O caso da Rádio 2000, por exemplo, os jornalistas estão há 22 meses sem salários. 22 meses. Então as pessoas fazem por amor. O governo da Willa agora começou a pagar os salários,
mas sem olhar para aquilo que é os atrasos. Os atrasados têm que ser com o dono da empresa. É o que está a acontecer. Então, mas espera aí. Se a Rádio 2000 é privada, por que o governo provincial é que está a pagar? Não, o governo foi uma tábua de socorro. Viram as dificuldades que... Espera aí. É mais ou menos nesse sentido. Pelo menos que grosso modo vamos saber. Estás-me a dizer que se eu tiver a ir para a falência, o governo provincial vai me dar uma massa, ou eu tenho que ser militante do MPLA? A Rádio 2000 estava para pertencer ao grupo Rádio Nacional de Angola. Ok. Sim, havia um processo neste caminho. Ok, mas o processo devia ser nacionalizada ou... Sim, o processo ficou a meio do caminho. Ok. Então, eu não sei que convênio que existe, mas eles têm suprido algumas dificuldades de transporte. A emissão também já não é o que era, mas tiveram há tempos uma reabilitação, receberam algum equipamento e então isto fez alguma diferença e ela continua. Quem é o ministro da Comunicação Social atualmente? Mário Oliveira. Não, porque assim rápido, né? Estou só aqui a pensar em voz alta. Isto é um bocado grave, porque se é uma empresa privada, porque em última instância nós estamos a tirar dinheiro do Estado. Estás a tirar dinheiro de mim, de ti. Porque se é uma rádio privada, tem que ser sustentada pela gestão privada. Se for semi-pública, também eu sei que há na lei um mambo que exige determinados critérios. Porque, legalmente, os projetos de comunicação social, principalmente rádio e televisão, eles teriam acesso a um investimento estatal. Ok. Poderia ser anual, semestral, mas deveria ser... Como se fosse subvencionado? Sim. Infelizmente nunca aconteceu. Os órgãos privados não têm nenhum incentivo estatal. Ok, Isso também fez com que houvesse uma depuração das condições. Não, hoje nós vemos muito poucos órgãos a resistirem, não é? Porque é uma travessia completa no deserto. Se me permites, é bem feito. Porque eu acho que num país que se quer desenvolvido, tu não podes contar com o ovo no cu da galinha. E se tu vais fazer um projeto de televisão ou rádio e vais depender de uma subvenção do Estado, deste Estado, que não tem histórico de que falha, tem dívidas atrás de dívidas, tu és um estúpido. Não estás a trabalhar ou a tua gestão é a tua gestão, ou se ficares dependente, acontece o que está a acontecer no país todo, que nós estamos todos a ir à falência porque estamos todos agarrados ao Estado e o Estado decide se vai te pagar Tiago, isso é fruto das políticas públicas falhadas, não é? Porque mas tu já sabes, mas já não é falta de aviso, tu já sabes que as políticas falham, mas mesmo assim estás à espera do ovo no cu da galinha. Porque os projetos não é bem isso, porque se fosse todas elas teriam fechado. E elas sobrevivem a muito custo, mas estão aí. E algumas fazem uma diferença tremenda, não é? Eu percebo a diferença de conteúdo, mas o que tu estás-me a dizer é que elas sobrevivem a muito custo. Sabes qual é o muito custo? Agora rápido. Pessoas que estão há 22 meses sem receber. Isso é indigno. Isso não é gestão. Isso, não sei se dá para perceber o que eu estou a dizer. É que, de facto, nós angolanos, desde que acordamos até que vamos dormir, estamos sempre a fazer muitos esforços. Mas 22 meses sem receber? 2 anos, não é? Quase 2 anos. Isso não é esforço. Isso é gozar com a cara das pessoas. Isso só pode... Porque em qualquer sociedade normal, se tu estás há 22 meses sem receber, depois vais olhar tipo para o teu chefe, para ver como é que é a vida dele. E a vida dele, se for tipo a tua, que há 22 meses também não recebe, vamos estar juntos. Mas não é. Mas se não for, não. Mas não é. Claramente. Estás a perceber? Claramente. Então, se tu não tens capacidade, a tua vida está boa, mas tu não tens capacidade para fazer os pagamentos que tu deves, fecha, abre falência. Agora, não podes vender o romantismo de que é com muito esforço. O esforço como? As pessoas estão com fome. Que esforço é esse? Nós facilitamos. Agora aqui rápido, estou aqui a pensar. Nós é que facilitamos. Continua a nos pisar, porque nós ficamos assim, não me pisa. Só pode. Agora, visto o que é que nós temos... Este é exatamente o grande problema, né? É o facto de aquilo que deveria ser um processo natural e normal, porque
Acredito que quando se presta um serviço, naturalmente temos que ter. Aliás, é assim que todos os países vivem. Nós somos 1 em 1 milhão.